Ontem Ele foi, hoje Ele é e sempre Ele será. Com esse hino nós nos despedimos no culto do domingo passado pela manhã, e Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo à sua igreja, a revelação de Jesus Cristo ao mundo, e Jesus fala à sua igreja, Jesus fala ao seu povo, e é Jesus que nos conduz também nas nossas lutas diárias. Então Jesus se revela na sua criação como o soberano Senhor, como o soberano Rei, como o nosso Salvador. E Apocalipse pode até lhe parecer um livro de difícil interpretação, de difícil compreensão, mas eu quero te encorajar e dizendo: creia que Deus tem algo a lhe comunicar a partir do livro de Apocalipse. Receba essa palavra de Deus com confiança, permita que o Espírito Santo possa lhe conduzir, possa lhe ensinar. Assim nós celebramos esse culto em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Convido a leitura do Salmo, capítulo 2. A Fabiana vai fazer para a gente essa leitura. Salmo, capítulo 2. Por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam e seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor e o Rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles, acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono lá no céu, o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com seu furor. Ele diz: já coloquei o meu rei no trono, lá em Sião, o meu monte santo. O rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro, você as quebrará e as fará em pedaço, como se fosse potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades, adore o Senhor com temor, tremam e se ajoelhem diante dele, senão ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Então o Salmo 2 diz: Deus já escolheu o seu rei e ele se assentou no trono. Convido a cantarmos o próximo hino, louvando o nome de Deus. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará. Se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, exaltemos a uma o seu nome. Busquei ao Senhor que me escutou e de todos os temores me livrou. Engrandecei ao Senhor comigo, exaltemos a termos um momento de oração. Senhor Jesus, louvado sejas Tu, porque Tu nos preservas a vida. São tantas as ocasiões que separam nós de Ti, nós do Teu amor, e mesmo assim o Senhor não desiste de nós. Dá-nos a vida e a esperança que tem só os remidos do Senhor.
Revela-te a nós por meio da tua santa palavra, reveste-nos com o teu Santo Espírito Consolador e faze-nos brilhar diante do mundo como testemunhas fiéis do teu Evangelho. Afasta de nós todo o medo, inspira-nos a meditar nas Santas Escrituras, ajuda-nos a termos uma vida de oração, a vida de fé, uma vida de amor verdadeiro. Fica conosco, Senhor, e dá-nos tudo quanto precisamos para suportar os desafios desta vida. E ainda no meio das lutas diárias, que nós possamos te louvar com plena satisfação, para que o teu nome seja conhecido por todas as pessoas neste mundo. Assim nós oramos e pedimos, fica conosco e nos abençoe nesse culto. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O tema do culto de hoje fala de Cristo como Senhor, Rei e Soberano sobre o céu, sobre a terra, sobre toda a sua criação. E nesta mensagem nós também queremos falar do inimigo de Deus, o opositor, o anticristo, aquele que faz de tudo para atrapalhar a obra do Senhor. E o seu modo de vida aqui e agora, o seu modo de vida nesta terra. Então tem algo importante para você tomar uma decisão, porque serão consequências inevitáveis para o futuro. Dependendo do modo de vida que você levar, da decisão que você fizer hoje na tua vida, isso vai refletir por toda a eternidade. Você poderá decidir por uma condenação eterna, distante do Senhor, distante de Deus, ou você pode escolher viver para louvar a Deus por toda a eternidade. Então, diante desta realidade, precisando tomar uma decisão tão importante, quero te convidar a cantar o próximo hino como uma confissão de pecado a Deus e uma decisão de caminhar com Ele daqui por diante, louvando o seu nome. Então, que nós possamos cantar juntos, ó bem cego eu andei. Ó bem cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu por salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Venho ouvir a falar desta graça sem par, que nos deu um Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz converter e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e hoje salvo me alegra em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e tremi, vendo as penas da justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e hoje salvo me alegra em sua luz.
daquele tão santo amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, por salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Nos preparando ainda para ouvir a palavra da pregação, convido a cantarmos Fonte Eterna de Amor, porque Deus de fato se derrama a nós em grande amor. Fonte eterna de amor, que transborda de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduze a minha vida nesse tempo de aflição. Concede-me guarida sob a luz do teu olhar. Siga em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar, que eu caia em teu abraço. Sob a luz do teu olhar, siga em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar, que eu caia em teu abraço. Os capítulos 12 e 13 do livro de Apocalipse trazem alguns personagens de difícil interpretação. E não é por acaso que se vê por aí tanta interpretação equivocada e tantas heresias que a gente observa ao interpretar o livro. E estas interpretações equivocadas, por vezes, ao invés de gerar esperança, alegria, muitas vezes gera medo no coração dos ouvintes. Eu quero ler com vocês o capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Versículo 4, a parte final. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. A nossa mensagem de hoje, então, tem como tema Cristo e o Anticristo, o Salvador e o inimigo. Esse texto fala de uma mulher grávida prestes a dar à luz. Quem é esta mulher que está prestes a dar à luz? Se o filho que vai nascer, como diz o versículo 5, que você pode acompanhar na sua Bíblia, se o filho que vai nascer é o Cristo, é o Messias, então o mais óbvio da gente concluir é que esta mulher seja Maria, a mãe de Jesus.
E João, ao escrever o Apocalipse, ele tinha em mente que José e Maria precisaram fugir para o Egito, levando Jesus, para que Herodes não matasse Jesus logo na infância após o nascimento. Mas a mulher perseguida pelo dragão também pode ser uma alusão à igreja cristã na terra. No Antigo Testamento, o povo de Israel, que é também conhecido como o povo eleito, o povo escolhido de Deus, muitas vezes é chamado como a desposada, a esposa de Deus, a noiva de Deus. E foi desse povo escolhido, foi do povo de Israel que Jesus nasceu. Então a mulher nesse texto representa a comunidade dos escolhidos, porque foi desta comunidade dos escolhidos que veio o Salvador, que Jesus nasceu. E é também essa comunidade, é essa igreja que é perseguida pelo dragão, é essa igreja que deve sofrer males terríveis por anunciar Jesus ao mundo. Então podemos tirar desse texto pelo menos 3 ensinamentos. Em primeiro lugar, que é da igreja, é do povo de Deus que provém o Cristo, e é dela que Cristo também se apresenta ainda hoje para as pessoas que não o conhecem. É através da igreja que Cristo se torna conhecido no mundo a cada nova geração que chega. Em segundo lugar, nós precisamos levar em consideração que há forças do mal, forças espirituais e também forças humanas, que planejam a destruição da comunidade de Deus na terra. Tem forças espirituais do mal e tem também pessoas que desejam que a igreja seja exterminada da terra, que Jesus seja esquecido para sempre. Muitas pessoas se alegrariam se Jesus deixasse de ser anunciado no mundo. E em terceiro lugar, quero dizer para vocês a partir desse texto, que por mais forte que seja a perseguição que nós tenhamos que enfrentar na nossa vida, por mais doloroso que sejam os sofrimentos que a igreja precisar suportar na terra, ela sempre esteve e sempre estará debaixo da proteção de Deus. Ou seja, a igreja nunca será totalmente destruída. Ela pode até ser perseguida e pode sofrer. Em alguns momentos, em alguns lugares, pessoas podem até perder a vida por causa da sua fé. Mas a igreja nunca será totalmente banida da face da terra. Apocalipse 12, versículo 10 e 11 fala da vitória de Cristo e do seu povo. Diz assim no versículo 10 do capítulo 12: Então ouvi grande voz no céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, e mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então esse texto está falando da vitória. Satanás foi expulso dos céus, os céus foram limpos, e Deus com o Cordeiro, Jesus Cristo, reinam sem nenhum empecilho, sem nenhuma concorrência. A vitória é certa. Eu teria muito a dizer ainda sobre este assunto, mas eu preciso ir fechando a nossa reflexão
para podermos concluir. Então, a mulher, a Igreja de Cristo na Terra, ela escapa do ataque do dragão, fugindo ao deserto. Se você ler todo o capítulo 12 e 13, você vai perceber essa leitura. João tem em mente com a forma como o profeta Elias se libertou das perseguições de Jezabel, quando ele também precisou fugir para o deserto e foi alimentado pelos corvos, como diz em 1 Reis 17, versículo 1 a 7. João também estava pensando nos cristãos que precisaram fugir de Jerusalém diante da grande perseguição, porque a cidade de Jerusalém foi destruída mais ou menos nos anos 70 da nossa era pelo Império Romano. E Deus tinha anunciado através de profecias para os cristãos que estavam em Jerusalém, quando eles deveriam fugir da cidade, e eles fugiram antes que a cidade fosse destruída e foram morar no deserto. Mais uma vez o povo de Deus foi liberto dos ataques do inimigo. Então a igreja, os crentes em todos os tempos, em todas as épocas, devem perceber qual é a hora de fugir, a hora de se recolher no deserto, a hora de escapar do terror ou escapar da perseguição. Lembre-se daquela primeira pregação que fizemos dessa série: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em tempo de duras perseguições, o seu testemunho pode ser que seja dado de forma bem solitária, bem resguardado, num lugar deserto, num lugar isolado, porque mesmo na solidão, mesmo diante de grande perseguição, nós temos um Deus que nunca abandonou o seu povo. Pelo contrário, Ele sempre faz companhia, Ele sempre está presente conosco. E lembremos que Jesus mesmo disse: quando vocês perceberem os sinais dessas coisas, fujam da cidade, recolham-se no deserto, que você possa se aquietar e buscar a companhia do Senhor, ainda que seja no isolamento, ainda que não possa ser mais na comunidade geral. No entanto, irmãos e irmãs, não tenham medo das artimanhas de Satanás. Apenas quero te dizer, não busque vencer as suas lutas sozinho ou sozinha. Apegue-se a Jesus, porque Jesus já venceu o mal, Jesus já venceu a própria morte. E Satanás sempre vai tentar te induzir ao erro, a te afastar das coisas do Senhor, porque ele é especialista em destruir a boa criação de Deus. Mas em Jesus você pode ser mais que vencedor. O inimigo sempre vai atrapalhar a tarefa da evangelização, do testemunho. Ele sempre vai semear joio no meio do trigo, sempre vai criar conflitos onde deveria haver paz. Ele vai fazer de tudo para arrancar a palavra do Evangelho do teu coração e da tua mente, pois Satanás, ele é um derrotado. Satanás é uma tragédia pelo que a gente confere no relato bíblico. Satanás foi criado para ser um anjo de luz, mas ele foi expulso dos céus. Ele era um servo de Deus, mas ele perverteu o seu serviço. O melhor entre as criaturas nos céus se tornou no pior. Ele podia ser o primeiro cidadão nos céus e ele se transformou no príncipe do inferno. Ele poderia ser o maior dos servos de Deus e ele se transformou no inimigo de Deus. João viveu então numa época, como nós podemos ver nos escritos do historiador chamado Tácito. Tácito escreveu assim sobre esta época que João viveu: quem não tinha inimigos para o trair,
era traído pelos próprios amigos. Ou seja, se você não tivesse um inimigo para te trair, os próprios amigos iriam te trair, porque o império estava pagando pessoas para fazer denúncias e acusações, e muitos então, para receber suborno, faziam denúncia dos seus amigos e até acusações falsas. A boa notícia do Evangelho é que o céu foi limpo, é que Satanás foi expulso, Deus e seu ungido podem reinar sem rivais. E esta é a razão pela qual nós podemos viver já nesta vida, cheios e cheias de esperanças. Mediante a fé em Jesus Cristo, nós fomos salvos através do seu sacrifício na cruz. E aqueles e aquelas que entregam sua vida a Jesus compartilham também desta vitória sobre o mal, desta vitória sobre a morte. Então não se trata da gente morrer pela nossa fé. Nós somos chamados e chamadas a sermos leais a Jesus, o nosso Salvador. Acima da nossa segurança, acima de qualquer caminho fácil, que nós possamos ser leais a Jesus. Para ofender o Filho, para ofender Jesus, o dragão pode até machucar a mãe, a igreja. E ofender a igreja significa ofender a Jesus Cristo. Lembremos do exemplo de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso estava indo a Damasco perseguindo os cristãos, e Jesus aparece a ele no meio do caminho e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Quem persegue a igreja de Cristo, nós vemos, está perseguindo o próprio Jesus. A perseguição feita à igreja é uma perseguição contra a Cristo. Então, ofender a igreja, machucar a igreja ou privar a igreja de qualquer recurso significa uma ofensa, um machucado, uma privação ao próprio Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. O contrário também pode dizer que quando nós nos dispomos a viver na igreja, a servir na igreja, nós estamos vivendo e servindo a Jesus Cristo. E eu concluo então perguntando: como é que você está vivendo? Como é que está a sua vida? Você vive a favor de Cristo ou você está vivendo contra Jesus Cristo? Você está favorecendo o reino de Deus ou você está matando às mínguas a missão do reino, porque você não tem se comprometido com a missão de Deus, você não tem ajudado? Os impérios bestiais deste mundo sempre irão desejar roubar o louvor e a adoração de Deus. Quando nós ficamos firmes em confessar que só Jesus Cristo é o Senhor, nada nem ninguém pode tomar o lugar de Jesus na nossa vida. Então cabe à igreja a não pactuar com o mundo. A igreja precisa, com paciência e com fé, permanecer fiel a Jesus e resistir toda forma de mal, toda forma de injustiça. Esta é a escolha mais importante que eu e você, todos nós, precisamos fazer nesta vida. A cena mais dramática que vemos nesse texto é que o dragão está diante da mulher, espreitando o filho nascer para poder devorá-lo. Então te digo ainda, sozinho você vai ser devorado, sozinha você vai ser devorada, não vai poder vencer os ataques do mal. O mal busca em todo momento uma oportunidade para te derrubar, para te arrastar para o lamaçal do pecado. E esta luta tem atingido o ponto mais alto na terra, na cruz de Cristo, mas Jesus foi ressuscitado e Ele hoje é capaz de salvar o seu povo, de poder nos auxiliar. Então venha Jesus, creia em Jesus, se comprometa com a proclamação do Evangelho no mundo.
Ajude a igreja a cumprir a sua missão. Ore pela igreja, ore pelos missionários, pelos pastores, pelas pessoas que pregam a palavra. Dê testemunho da sua fé. Ajude a manter um campo missionário. Vença o mal unindo-se a Jesus. Que Deus assim nos ajude, nos abençoe e nos guarde. Amém. Exaltemos o nome de Deus, confirmando a nossa fé nesta palavra que acabamos de ouvir, cantando o hino Sei que Jesus voltará. Sei que Jesus voltará. Quando será, eu não sei. Estou certo, porém, que quando isso acontecer, eu irei, sim, irei. Sei que esse dia será maravilhoso, porque todos que a Jesus se entregaram pela fé vão subir, se encontrar. Que bom será, se eu puder olhar em volta e ver você também ali. Me alegrarei e bendirei aquele que me deu eterna salvação. Enquanto Cristo não vem, quero viver mais e mais, como quem dia a dia espera o Salvador que virá, sim virá. Você, amigo, também pode esperá-lo assim. É preciso, entretanto, entregar-lhe o coração. E então, vem cantar. Que bom será, se eu puder olhar em volta e ver você também ali. Me alegrarei e bendirei aquele que me deu eterna salvação. Convido a termos um momento da oração geral. Senhor Jesus, nós somos teu povo na terra e queremos cumprir teus propósitos de reinar sobre a tua criação. Guarda-nos de todo o mal e das ciladas de Satanás. Capacita-nos pelo poder do Espírito Santo a sermos fiéis a Ti em todas as situações, sejam elas de bonança e paz ou sejam momentos de provações. Permita que aqueles e aquelas que ouvirem o nosso testemunho também se decidam em vir a Ti e viverem. Encha os nossos corações e a nossa mente com a Tua santa paz celestial, para que experimentemos a Tua boa, perfeita e santa vontade. Que unidos contigo possamos celebrar a vitória e a vida verdadeira que o Senhor conquistou por nós na cruz, quando Tu ressuscitaste e venceste o mal e a morte. Tudo mais que temos ainda para pedir ou agradecer, nós incluímos na oração que Tu nos ensinaste dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu tenho alguns breves avisos para transmitir a vocês, em especial aos membros que nos ajudam a manter essa obra da evangelização. Você que tem os seus dízimos, as suas ofertas para serem entregues, quero te pedir, procure o líder da sua comunidade e que você possa então fazer a entrega dos seus dízimos, das suas ofertas.
O segundo aviso tem a ver com o funcionamento da nossa secretaria paroquial. Está funcionando 3 vezes por semana, na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira, sempre a partir das 13h30 até as 19h30. Também todo domingo à noite, a partir das 19h30, o nosso colega, o Samuel, o missionário Samuel, ele está fazendo um culto ao vivo pela Rádio Luz de Luzerna, e também o culto é publicado pelo Facebook. Então, se você quiser acompanhar nas nossas redes sociais, você pode participar do nosso culto ao vivo à noite, onde você pode fazer os pedidos de orações. Nos despedimos desse culto ainda louvando a Deus, cantando o próximo hino, Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor. Quem quiser colocar tua mão na posição de receber, faça assim. Vou invocar a bênção de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a tua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem assim na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro, se Ele assim nos permitir.